Olá, é muito bom poder estar aqui novamente com vocês para compartilharmos as boas novas do Reino dos Céus. Eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo de hoje, o vídeo é intitulado Além da Manjedoura. Eu quero compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração e está relacionado à comemoração do dia 25 de dezembro. Hoje é dia 24 de dezembro e com toda certeza hoje vai ocorrer a celebração do Natal em muitas casas. Então eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração sobre o dia 25, sobre o Natal. Eu não estou gravando um vídeo para falar contra a comemoração do Natal, ou que você deve ou que você não deve comemorar o Natal. Porque eu acho que você já deve ter ouvido muitos vídeos sobre isso, sobre o Natal, falando contra, falando a favor, mas não é esse o objetivo desse vídeo. Esse vídeo, essa ministração tem o objetivo de tornar mais claro aquilo que você está comemorando, para que você tenha mais clareza e mais entendimento, caso você vai estar participando e comemorando essa data, dia 25 de dezembro, o chamado Natal. Eu gostaria então de compartilhar com você em algo muito breve. Eu não gostaria de tomar o seu tempo, porque eu sei que todo mundo tem um dia corrido hoje. Mas vamos lá. Eu quero começar com vocês lendo um texto que se encontra no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 11, partindo do verso 7 até o verso 10. Eu vou ler aqui, você pode acompanhar e depois o ideal é que você acompanhe e veja na sua Bíblia e confira realmente esses versículos, essa passagem lá. Tá? Eu vou ler aqui então no livro de Apocalipse, capítulo 11, Apocalipse capítulo 11, começando aqui no versículo 7. Acompanhe comigo. Quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e os vencerá e os matará. E os seus corpos jazerão na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. Os que habitam a terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Até aí. Muito bem, esse é o nosso texto básico, é o texto que eu estou tomando como base para seguir essa ministração com vocês. Vou ler alguns outros textos, provavelmente mais uns 2 ou 3, mas esse é o meu texto básico, onde eu comecei a ler e a partir dele eu comecei a escrever essa ministração. Eu vou ler uma grande parte da ministração que eu quero compartilhar com você. Eu escrevi ela para não correr o risco de perder nada daquilo que Deus foi me revelando à medida que eu ia escrevendo. Então eu quero compartilhar ela com você, lendo cada ponto dela, ok? Vamos lá. Esse texto relata sobre as 2 testemunhas. Quem conhece as escrituras, ou quem já ouviu falar sobre o Apocalipse, com certeza já deve ter ouvido falar sobre as 2 testemunhas do Apocalipse. Eu não vou falar e tratar sobre essas 2 testemunhas, esse não é o objetivo desse vídeo. Tá? Eu tenho a minha opinião sobre isso e vários outros têm as suas outras opiniões também. É um tema realmente muito complexo para se debater. E eu não sou especialista nisso não. Mas vamos lá, eu vou usar ele como base por uma outra razão. O que me chama a atenção nessa passagem é a semelhança da festa relatada no versículo 10 com a festa celebrada no dia 25 do 12. Todos os povos da terra celebraram a morte das 2 testemunhas. Aqui no versículo 10, a semelhança com a festa que é comemorada no dia 25 de dezembro é muito perceptível. Veja só, os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros,
porque esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Eu não consegui encontrar em toda a Escritura nenhuma passagem, nenhuma referência a uma festa com essa magnitude, onde todos os povos da terra, claro que provavelmente não eram todos, mas em sua maioria, né, estavam comemorando alguma coisa. Assim como nós vemos no dia de hoje. Nos dias de hoje, a comemoração do Natal é algo que ocorre praticamente em todos os países. Todo o planeta tem algum lugar que alguém vai estar comemorando o nascimento de Jesus. Então, essa foi a semelhança que eu achei, por isso que eu tomei esse texto como um texto base. Eu não achei em nenhum outro lugar nas Escrituras uma festa semelhante ou uma festa sendo comemorada por todos os povos ao mesmo tempo, né? Ou pela maioria dos povos ao mesmo tempo. Se alguém souber de alguma coisa assim, pode deixar na descrição do vídeo, no comentário do vídeo, e eu vou com certeza ler sobre isso, ver sobre isso e até trazer uma correção sobre isso que eu estou dizendo. Mas vamos lá. Os povos da terra, em sua maioria, detestam tudo o que vem de Deus. Eles não querem de qualquer forma ter compromisso com Jesus. Por que então estariam tão entusiasmados e felizes para comemorarem o nascimento de Jesus? Um nascimento que veio para provar o quanto estamos perdidos e precisamos de um Salvador. Esse é um ponto que eu fico pensando, e eu acho que talvez você também já pode ter pensado sobre isso. Por que pessoas que não acreditam em Deus, por que pessoas que não creem em Jesus como um Salvador, por que essas pessoas se empenham na comemoração do nascimento de Jesus? Por que as pessoas estão empenhadas em comemorar essa data, comemorar esse dia, se elas ao menos nem creem em Jesus, se elas ao menos nem creem que realmente ele veio ao mundo, elas nem creem realmente na existência de um Deus? Por que as pessoas estão tão empolgadas? É uma coisa que me chama a atenção. Parece que todo mundo está desejoso por comemorar essa data, mas muitas vezes eles não sabem nem o que significa essa data. E essa data é uma data, como eu tinha dito aqui, lido aqui, é uma data que realmente Jesus ele veio para nos mostrar o quanto nós precisamos de um Salvador. E isso é uma declaração, isso fica muito claro quando os anjos anunciam para os pastores que estão no campo, eles anunciam o nascimento de Jesus. E o que eles proclamam, o que os anjos proclamam aos pastores é a seguinte frase: na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Muito bem, se eles estão declarando, eles estão dizendo que na cidade de Davi vos nasceu um Salvador, é mais do que óbvio que nós precisávamos então, que a humanidade precisava então de um Salvador, que a humanidade estava em perdição. Porque ninguém que está seguro precisa de alguém para o salvar. Então, se Jesus veio ao mundo e os anjos estão anunciando, na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, é porque o mundo, as pessoas carecem de salvação, elas carecem de alguém que venha mostrar-lhes o caminho certo, alguém que venha lhes tirar das trevas, pois nas trevas resplandeceu a luz. Isso está nas Escrituras. Nas trevas resplandeceu a luz, o mundo estava em trevas e Jesus resplandeceu com a sua luz no seu nascimento. Como pessoas que não reconhecem Jesus como o Senhor e Salvador, pode querer festejar o seu nascimento? É algo sem sentido, é algo que não tem lógica. Não tem lógica. As pessoas não reconhecem Jesus como Salvador, as pessoas não reconhecem Jesus como Filho de Deus, as pessoas não reconhecem que elas necessitam de Jesus, mas no entanto elas querem participar da comemoração do seu nascimento, sem entender que isso está indo contra ela mesma, porque está declarando que ela é uma pecadora. O nascimento de Jesus está declarando que nós somos pecadores e precisamos de um Salvador. Eu, particularmente, eu não comemoro o Natal, mas é porque eu não vejo um fundamento nisso, tá? Não é porque Jesus não nasceu no dia 25, e realmente
provavelmente não tenha nascido nesse dia, como ninguém sabe, não ficou registrado sobre isso, provavelmente ele não nasceu desse dia, mas eu não vejo um fundamento para isso, eu não consigo achar nada nas escrituras que nos oriente a fazer isso, né? Até muito pelo contrário, nós vamos encontrar nas escrituras passagens ou textos onde Jesus fala para nós comemorarmos a sua morte, que é a Santa Ceia. A Santa Ceia é uma celebração para lembrarmos a morte de Cristo. Isto ele se preocupou em deixar registrado. Mas quanto ao seu nascimento, Deus não se preocupou em deixar isso registrado, e nem Jesus mencionou isso alguma vez. Então, eu particularmente não comemoro, mas se você comemora, não se sinta ofendido com isso. Jesus não nasceu dia 25, não sei, nós não sabemos, pode até ter nascido, nós não sabemos a data, como isso não ficou registrado. Então, é algo muito mais profundo participar dessa comemoração. Nós temos que ter realmente um entendimento de quem é Jesus, já que eu vou comemorar essa data no dia 25, simbolizando o nascimento de Cristo, o nascimento de Jesus, então eu realmente tenho que ter um entendimento do que eu estou fazendo. Se o mundo que odeia Cristo, se o mundo que não quer a Cristo, se as pessoas que não querem saber de Jesus, se as pessoas que detestam o cristianismo, detestam o evangelho, detestam tudo aquilo que diz respeito às escrituras, detestam a igreja, se essas pessoas, se o mundo que odeia Cristo está fazendo isso com grande alegria, então com certeza tem alguma coisa errada, com certeza tem alguma coisa sem entendimento, ou para aqueles que estão comemorando, ou para aqueles que não estão comemorando, ou para aqueles que estão participando sem nenhum entendimento do que estão fazendo. Alguma coisa está errada, porque as pessoas detestam a Cristo, algumas pessoas, não são todas, claro. Algumas pessoas detestam a Cristo, algumas pessoas não querem saber nada que seja relacionado a Deus, não querem saber nada que seja relacionado ao Evangelho, mas no entanto elas estão participando da comemoração do Natal com uma alegria assim indizível. É algo realmente que não dá para entender, Elas estão comemorando o nascimento de alguém cujo qual elas não reconhecem como sendo o Senhor. Será que se Deus quisesse que esta data fosse comemorada, Ele não teria deixado referência sobre isso? Será que Ele se esqueceu de deixar isso registrado? Eu sei que você já deve ter ouvido isso. Deus não deixou registrado sobre quando Jesus nasceu. Jesus nunca comemorou o seu aniversário, o seu nascimento. Pelo menos não há nenhum registro sobre isso. E será que se fosse para ser comemorado, Ele não teria deixado? Ele não teria deixado escrito, não teria deixado anotado, pedido para que fosse anotado a data do seu nascimento, como foi na Santa Ceia, para que nós comemorássemos a sua morte, lembrássemos da sua morte. Mas, tudo bem, vamos seguir entendendo que você está comemorando, que as pessoas estão comemorando porque ele nasceu num determinado dia. Poderíamos então dizer que o homem conseguiu resolver este grande dilema. O homem conseguiu corrigir essa falha. O sábio homem conseguiu estabelecer uma data para comemorar aquilo que Deus não deixou para que fosse comemorado. Vamos que Deus então tenha deixado de lado essa data, mas o homem fez uma correção e trouxe o dia 25 para que fosse comemorado. Como podemos dizer para alguém Feliz Natal, quando essa pessoa sequer quer ouvir do Evangelho? Como nós podemos desejar um Feliz Natal, que significa Jesus nasceu, para alguém que sequer quer ouvir falar do Evangelho, e quando ouve, tem todos os argumentos contrários para rejeitarem a Cristo? Quando uma pessoa te deseja um Feliz Natal, faça a seguinte pergunta para ela. Quando uma pessoa te desejar um Feliz Natal, pergunte para ela: o que é o Natal? A provável resposta para isso será o nascimento de Jesus. Pergunte então: quem é Jesus? A provável resposta para isso é
o Filho de Deus. Então pergunte, por que ele precisou nascer neste mundo? A provável resposta número 1 para isso será, não sei. Sim, muitas pessoas não sabem o motivo pelo qual ele nasceu, o motivo pelo qual ele precisou nascer neste mundo, o motivo pelo qual estão celebrando o seu nascimento. Muitas pessoas não fazem a menor ideia sobre isso. A provável resposta número 2 para essa pergunta seria para salvar a humanidade. Então, vamos lá. Pergunta número 4. Nos salvar de quê? A provável resposta para isso, sei lá, não faço a menor ideia. A maioria das pessoas que te desejam um Feliz Natal não tem a menor noção sobre isso. Qual seria a reação de uma pessoa se você dissesse a ela, ao invés de Feliz Natal, se você não se arrepender, se você disser isso para a pessoa, ao invés de você dizer Feliz Natal, mas você disser para ela, se você não se arrepender, arrependam-se, se você disser para ela, arrependam-se, pois é chegado a vós o reino dos céus. Será que essa pessoa estaria pronta para receber isso como um Feliz Natal? Porque é isso que é o nascimento de Jesus. É isso que é o Evangelho. Arrependam-se, pois é chegado a vós o reino dos céus. Não aceitar a Cristo como o seu Salvador, você irá para o inferno e os seus dias não serão dias felizes. Será que uma pessoa a qual você está desejando a ela Feliz Natal, mas se você falasse para ela qual é a realidade do Natal, qual é a verdade sobre o Natal, será que ela estaria disposta a receber isso? Será que ela te trataria com o mesmo amor como ela trata quando você diz para ela Feliz Natal e ela diz para você também e para toda a sua família? Mas o Natal significa arrependam-se, pois é chegado a vós o reino dos céus. Arrependam-se dos seus maus caminhos. Mudem o seu curso de vida. Volte-se a sua vida para Jesus, aquele que nasceu, cujo qual você hoje está comemorando o seu nascimento. Será que as pessoas estão prontas para receber isso como um Feliz Natal? Desejar Feliz Natal para alguém sem anunciar o Evangelho é uma blasfêmia. Quando nós desejamos Feliz Natal para alguém e sabemos da verdade e sabemos o que significa o Natal, é uma blasfêmia. Quando nós fazemos isso e não anunciamos a verdade e não anunciamos o verdadeiro Evangelho, o verdadeiro propósito pelo nascimento de Cristo, nós estamos blasfemando. Pessoas dizem para justificar e comemorar o Natal que este é um momento para testificarmos de Cristo. Se não testificamos de Cristo para outros nos 364 dias do ano, provavelmente não teremos êxito nesse único dia. Será que temos ao menos orado por essas pessoas que desejamos um Feliz Natal? Será que nós temos orado por essas pessoas? Será que nós temos realmente nos importado com essas pessoas? Ou nós só queremos estar junto com eles no dia de Natal? Ou nós só queremos estar assentados na mesa dos escarnecedores no dia do Natal? Será que nós estamos realmente querendo manifestar a Cristo? Ou nós simplesmente usamos isso como uma saída? Eu digo isso para aqueles que são cristãos, para aqueles que são evangélicos, que dizem que eu participo, pois é um momento que eu tenho para falar de Jesus para a minha família. Mas se você não fala para a sua família, se você não fala para os seus amigos, se você não fala de Jesus para eles o ano todo, se você não tem orado para eles, não adianta você dizer para eles um Feliz Natal só no dia 24. Não adianta você dizer isso para eles, isso não vai mudar absolutamente nada. E muitas dessas pessoas não estão nem um pouco interessadas em ouvir falar de Jesus nessa data. Elas estão interessadas com outras coisas. Elas estão interessadas com o presente que elas vão ganhar. Estão interessadas em saber onde está o Papai Noel. Estão interessadas em saber quem vai presentear quem. Estão interessadas em saber quem ganhou o quê. Estão interessadas em saber o que eles vão comer. Mas não estão um pingo interessados em saber sobre Jesus. Vá comigo para João, capítulo 14, verso 15. Eu vou ler João capítulo 14, no verso 15. João 14, 15. Olha que interessante o que diz essa passagem em João 14,
começando aqui no capítulo 15 até o 17. É Jesus dizendo, Jesus está dizendo, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o reconhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará entre vós. Muito bem, aqui nós temos Jesus falando sobre o Espírito Santo que seria enviado, cujo qual o mundo não pode receber. O mundo não pode receber o Espírito de Deus. O mundo não pode receber se ele não recebe Jesus, se ele não dá entrada para Jesus. Mas, porém, nesses dias que antecede o dia 25, esses dias que antecede o Natal, ou até o final deste mês, fala-se muito sobre um tal de espírito natalino, que alcança a todos os povos. Bom, creio que, com base no que está aqui nas Escrituras, que Jesus iria enviar o Espírito Santo, ele ia enviar o seu Espírito, cujo qual o mundo não pode receber. Então, com base nisso, eu creio que este Espírito, que é chamado de Espírito natalino, Espírito de paz, entre aspas, não tem absolutamente nada a ver com Cristo, não tem absolutamente nada a ver com Jesus. Posso dizer que é um falso espírito que vem para enganar as pessoas com uma falsa paz. Jesus veio ao mundo e trouxe um tormento aos homens, ao ponto de desejarem o matar. Ainda hoje, muitos querem acabar com Cristo e seus seguidores. Pessoas ficam atormentadas com a pregação do Evangelho. Sim, hoje em dia as pessoas querem acabar com o cristianismo. Hoje em dia as pessoas ficam atormentadas com a palavra de Deus. Elas não têm mais ouvidos para ouvir sobre Jesus. Elas não têm ouvidos para ouvir sobre o Evangelho, para ouvir sobre o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Elas não têm mais ouvidos para isso. Elas ficam atormentadas. Isso nos leva para o nosso texto base, que diz que as pessoas, os homens, ficaram atormentados com aquelas testemunhas que estavam trazendo testemunhos de Deus, testemunho de Jesus. Eles ficaram atormentados e quando eles morreram, fizeram grandes festas. E nos nossos dias isso também acontece. As pessoas estão atormentadas, elas não suportam ouvir a sã doutrina, elas não suportam ouvir o verdadeiro Evangelho. Veja esse relato feito por Simão, quando o menino Jesus foi levado para ser apresentado no templo. Isso encontra-se no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 34. Lucas 2, 34. É um relato de Simão, de Simeão, quando Jesus foi levado pelos seus pais no templo para ser apresentado aos sacerdotes. Era o costume judaico fazer isso. Vamos lá. Lucas 2, 34 diz o seguinte: Simeão abençoou e disse a Maria, mãe do menino: esta criança é posta para queda e elevação de muitos, para ser alvo de contradição e para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. É para isso que Jesus veio. Esta criança veio para manifestar a intenção do coração, para manifestar a maldade que há no coração do homem, para manifestar, ela veio para colocar a queda e elevação de muitos aqueles que não creem no seu nome, não creem realmente de que ele nasceu, porque nós precisamos de um Salvador. Veja também o que diz, esse é o próprio Jesus dizendo, veja o que diz aqui em Mateus capítulo 10, versículo 34. Mateus capítulo 10, versículo 34. Olha o que Jesus está dizendo. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Nós nos enganamos quando festejamos esse dia e imaginamos que Jesus veio trazer paz a essa terra. Não, ele veio trazer espada. Ele nasceu para poder trazer espada, separação, fazer a separação daquilo que é santo, daquilo que é profano. Ele veio para realmente dividir. Ele veio para realmente dividir o joio
do trigo. Ele veio realmente para dar esperança para aqueles que realmente esperam em seu nome. Quando você estiver comemorando essa data, quando você estiver comemorando no dia de hoje ou nas próximas comemorações futuras, lembre-se pelo qual motivo que Jesus nasceu, lembre-se pelo qual motivo Jesus realmente veio a este mundo. Lembre-se que ao você comemorar, você está realmente dizendo, Jesus veio para nos salvar. Quando você disser para alguém Feliz Natal, diga para ele a verdade, diga para ele qual foi o motivo pelo qual Jesus nasceu, qual foi o motivo que você está comemorando esta data, pelo qual motivo você está participando desta comemoração. Que a palavra de Deus não possa ser um tormento, que a palavra de Deus não possa ser algo que te atormente, algo que te faça mal, ao ponto de você querer ver aqueles que pregam o Evangelho sendo exterminados, como aqueles que eu li no texto base, que se alegraram e se trocaram presentes pela morte das testemunhas de Deus. Eu espero que isso possa abrir a sua mente, o seu coração, e você possa entender um pouco mais sobre além da manjedoura. Sim, porque é além da manjedoura que nós temos que conhecer a Cristo. Hoje, muitos têm prendido Jesus num estábulo e mantido ele na sua manjedoura. Mas ele saiu dessa manjedoura, ele cresceu, ele viveu, ele morreu e ele ressuscitou. E ele vivo está. Este sim deve ser o motivo para nós comemorarmos. Ele vivo está. Ele vivo está para nos salvar e para nos socorrer a qualquer tempo. Que Deus te abençoe, que realmente você possa ter sido enriquecido com essa ministração. Foi algo que Deus colocou no meu coração ontem e eu quis muito compartilhar com vocês. Fique com Deus e até a próxima.